Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um dia do podcast Elas Donas de Si. E eu tô aqui hoje com mais uma entrevistada de uma história incrível que você já sabe que aqui nesta cadeira hoje só senta mulheres incríveis. E essa aqui é muito querida e especial como todas, mas quero te apresentar. Seja muito bem-vinda, Kelly. Que bom que você está aqui. Se apresenta para esse público aqui, ó, essa aqui que é a sua câmera. Uhum. Quem é você? Olá, boa tarde. Aqui quem está falando é Kelly Abel, terapeuta integrativa, e hoje vim compartilhar com vocês aqui um pouco da minha história e explicar por que eu sou dona de mim, Ih, dona de si. gente! Cara, eu gosto disso. Deixa eu falar aqui no meio aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ela tá me prometendo um tempão a vir, entendeu? É. Aí ela, não, mas agora eu tô assim. Não, mas eu falei, tava na Europa, tava longe, passeando, vendo a família, vendo os filhos. E hoje ela veio aqui compartilhar a história dela com a gente. Mas Sim. antes disso, eu quero que nessa terapia integrativa aí, você mostre pra gente um dos seus trabalhos que a gente já bateu um papo aqui e falou assim: opa, ela é auriculoterapeuta, ela vai contar um pouquinho disso pra gente na prática. Posso Exa abusar de você? Pode, exatamente isso. Ah. Vamos entender um pouquinho da auriculoterapia, que é a partir de conexões nervosas que temos na nossa orelha, que estimula o cérebro a liberar tudo que o nosso corpo precisa para que nós venhamos ter um equilíbrio e assim viver a nossa melhor versão, com leveza. Aí eu trouxe aqui um materialzinho. Adoro. Deixa eu já pegar um gancho aqui enquanto você vai. Pode ir se levantando aí que eu tô falando aqui com essa câmera aqui. Vai, você vai. Opa, passou aí. Pega aí, pega ela. Tá se arrumando aqui pra poder, ó, já testar em mim. Vem, amiga, pra cá. Deixa enquanto você tá pegando aqui, deixa eu perguntar aqui pra você. Se essa pessoa que tá nos assistindo aqui agora falar assim, eu não acredito em nada disso. E aí? Aí eu digo que a ANS comprova a eficiência da auriculoterapia, tanto que hoje em dia já é até aceito nos planos de saúde, Olha nos aí, ó. postos do SUS. Então, Deixa eu é virar aqui pra você mostrar. uma ciência que é o que comprovada a sua eficácia. Viu, gente? Então você que tá aí assistindo a gente, fala assim: "Ah, eu não acredito, ou isso não faz efeito em mim". Adorei quando ela já começou a dar explicação assim, ó. Terminações nervosas. Então você não acredita, amor, mas tu tem, né? Sim, e todos nós temos as nossas conexões nervosas que ficam travadas de acordo com o estresse diário. Por isso que nós Verdade. vamos sentindo o quê? As dores de cabeça, Olha aí, ó, gente. a ansiedade, Ah, prisão de ventre, tudo respondendo do emocional. tudo respondendo do emocional. Olha aí, Por gente. isso que a auriculoterapia dá um excelente resultado, porque ela estimula o cérebro a liberar o que nós precisamos na medida certa. Igual esse protocolo que eu estou fazendo aqui em você, para enxaqueca. Ai, que máximo. Então, ó, aqui para explicar para vocês, ela me perguntou assim: o que hoje mais te incomoda? Hoje, no dia de hoje, não é amanhã ou há um ano atrás, não, tá? E aí eu falei: ah, olha, a enxaqueca me incomoda um pouco mais porque eu trabalho muito com computador. Então, também faz sentido da enxaqueca, né, o Kelly? Faz todo sentido, porque a enxaqueca é o reflexo que algo está em desarmonia com o seu corpo. E o Olha aí, ó. nosso corpo, a nossa alma se comunica através da dor. Então, todas as vezes que nós estamos sentindo dores, é o nosso corpo dando sinal que algo não está bom. Inteligentíssimo o nosso corpo, né? Coisa linda Uhum. isso. Eu acho isso fantástico. E já pegando esse gancho aqui, ó, que ela é terapeuta também, integrativa. Olha que coisa importante para você decorar aí. Essa máquina aqui que Deus criou, super inteligente, não fica precisando trocar lá como é que é, os gigabytes dela lá, né? Melhorar, Uhum. mas tem que melhorar a memória, gente. Para melhorar a memória tem que se cuidar, tem que buscar que sejam alternativas naturais assim. E aí deixa eu falar uma coisa para vocês, esse ponto que ela trouxe foi fundamental.
Seu corpo responde a partir das emoções. Epa, esse ponto aí, olha lá. Ih, Jesus. Esse pontinho é o pontinho da imunidade, para estimular o seu Aí, ó. corpo a equilibrar a imunidade. Então, se doeu é porque minha imunidade... Tá mais baixa. Olha, gente, isso eu já tinha aprendido, tá? Porque eu gosto muito de fazer aurículo. E aí eu já tinha aprendido que quando ela bota a semente e ela aperta e dói, é porque aquele ponto está respondendo ao meu corpo que está ali na maior deficiência, é isso? Exatamente. Tá aqui os Arrasou. pontinhos. E depois, Olha, gente, ó, como é que fica? Tá vendo? Nem fica feio. Aqui, ó. Ó, mulher que tem muita vergonha, aqui, ó. Soltou os cabelos lá. isso aí. Linda e bela, tratada. Senta aí, minha amiga. Olha, gente, adorei. Deixa eu pegar esse gancho que vocês estão no meio. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse gancho enquanto ela se organiza ali. Prestou atenção dessa importância de você olhar, ó, escutar o seu corpo? E eu sempre falo isso, Kelly, que o corpo é muito inteligente. Deus, na sua infinita sabedoria, nos fez com um corpo muito inteligente. Ele avisa para você, ó, tá dando ruim, hein? Ó, esse que ela apertou aqui agora do ponto da imunidade, eu já sabia. Porque eu tô numa sequência de resfriado, eu tô numa sequência de dor de garganta, eu tô numa sequência da virose me pegar logo. Uhum. Por quê? Preciso me atentar à imunidade, é isso mesmo? Exatamente isso. Porque a nossa alma, ela não é poupável. Certo. E para nós sabermos que as coisas não estão indo bem na nossa alma, tem aí as dores se manifestam através do nosso corpo, Que é o gatilho, né? que é o gatilho, tanto que É o pisca-alerta falando, ei, alerta aí, gente. Exatamente isso. Né? Por isso que nada é por acaso. Nada que nem as pessoas chegam no consultório e falam assim: ah, mas eu tô com ansiedade, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, tô com várias questões. Eu falei assim: você acordou assim, você dormiu 100%? Dormir sem nada. E acordou assim? Não, é que de uns tempos pra cá Ah lá, ah lá. foi acontecendo isso. Aí a gente olha pro espelho retrovisor da vida. Boa. E vê que são uma sequência de fatos que muitas vezes se originaram lá na infância. Boa. E vieram se arrastando. E quando chegou naquele momento, foi... Explode. Exatamente. Né? Olha que delícia, Kelly. Ó, deixa eu pegar aqui com vocês aqui. A gente sempre fala isso daqui, né? Óbvio que eu vou trazer sempre um olhar terapêutico, que é a minha área, e a minha colega aqui também. Presta atenção no que ela disse. Escutar esse corpo, prestar atenção nos sinais, que é o nosso pisca-alerta, não é por acaso. Deus fez exatamente assim para nos alertar, para a gente se atentar do que precisa dar um pause. Sim. Quando chega ao ponto da explosão, por exemplo, ó, você aprendeu lá na escola isso, porque eu sei que você aprendeu na aula de biologia, aquela que tu estava lá de sacanagem brincando na sala de aula, que todos nós temos as células cancerígenas. Sim. Só que ela vai desenvolver ou não a partir de como eu conduzo a minha vida alimentar, física, emocional e espiritual. E é exatamente isso, porque o nosso corpo é o somatório de todas essas questões. Porque eu tive câncer de tireoide. Olha aí. E foi descoberto assim, de uma hora para outra. Por quê? Do observar do meu corpo. Porque eu sempre fui uma pessoa magra. Então, eu comecei a engordar. E não tinha sintoma mais nenhum. Comecei a engordar. Aí eu fui ao médico para fazer preventivo e falei para ela. Ela, já no final da consulta, ela falou assim: você tem mais alguma coisa? Aí eu falei assim: olha só, eu engordei 8 quilos em 2 meses. Ela, estranho isso, vou passar uns exames para você ver. Então, fui fazer os exames. Quando eu fui fazer a ultrassonografia da tireoide, o médico, eu lá com o pescoço esticado, e o médico para mim: olha, você vai precisar procurar um médico de pescoço e cabeça urgente. Eu nem sabia que existia essa especialidade médica. Existe? E qual é o nome que dá? É esse nome isso mesmo? Um especialista? Pescoço e cabeça. Aí eu falei: mas por que? Ele: não, porque você tem um nódulo aqui e o formato dele não é favorável. Você precisa procurar esse médico com urgência.
Já morreu do coração ali mesmo na cadeira, né? Aí ele foi, imprimiu o resultado do exame e me entregou. Aí eu tenho uma amiga que é instrumentadora, liguei para ela e ela pegou e falou assim: "Ah, eu conheço sim". Aí, isso foi num sábado. Aí na segunda-feira eu fui nesse médico, ele pegou, olhou para mim, me examinou e falou assim: "Você não tem nada. Tem certeza que esse exame é seu?" Aí eu falei: "Sim, sim". Ele estava me examinando, imprimiu o exame Isso na aí. ata. Aí ele falou assim: "Vou passar então uma biópsia para ver". Aham. E não tinha, ele apalpou, não tinha nada. Quando fez a Caramba. biópsia 15 dias depois, aí eu já fiquei meio desconfiada, porque o laudo, o laboratório não quis me entregar. Ih, Falou que gente. só com o médico. Caramba. Aí nisso já entraram em contato com meu esposo. E meu esposo Ah, nunca foi assim de me acompanhar para ir para médico, aham. fora pré-natal. Ah. Então, meu marido, amanhã eu vou no médico com você. Mas por Ué, quê? estranho isso. Não é pré-natal? Onde você resolveu me acompanhar? Ah, mas tu ainda não sabia que ele Não. tinha recebido a ligação. É. E aí? Aí fui no médico, que ele não me contou nada. Só Tá, tá, falaram pra ele que ele tinha que ir no médico e ir tá. comigo. Quando eu cheguei lá, aí o médico veio. Ah. Senta aqui. Olha, você tem uma criança rebelde aí no seu pescoço e você tem que fazer uma cirurgia para ontem. Mentira, gente. E aí? E O aí mundo caiu. que Bum. O mundo em um desaba. mês eu estava no centro cirúrgico. Tinha plano de saúde? Não tinha plano de saúde na época. Nós tivemos que pegar um empréstimo, porque isso há 14 anos atrás, Ixi, uma 6 mil fortuna. reais hoje faz diferença. Uma Imagine há fortuna. 15 anos atrás. É. Uma fortuna. Aí conseguimos pegar um empréstimo para pagar a cirurgia. Ah, Aí eu fui para o centro cirúrgico, o médico dizendo que a cirurgia ia demorar 45 aham, minutos. ah. Quando chegou lá, minha cirurgia durou 4 horas e meia. Meu Porque Deus. a tireoide estava em formato de cortiça, estava na textura de cortiça. Peraí, gente. Peraí, que agora ó, já deu um nó na cabeça. É o que? Tava mais dura? Estava rígida. Estava rígida igual Caramba. cortiça. Olha isso. E aí? E aí a cirurgia demorou esse tempo todo porque já estava afetando as cordas É isso que eu ia vocais. perguntar. É isso que eu ia perguntar. O medo ali era das cordas vocais. Eu ficar De você muda. perder e ficar muda. Eu imaginei isso aqui na minha cabeça agora. Na Uhum. aula de biologia. É, Imaginei, eu falei, tá do ladinho da corda vocal. Se tá duro, ih, ele tá com medo de pegar a corda vocal. sim. Tanto que Ah. no outro dia, eu acordei, fui pro quarto no outro dia, tava todo mundo na expectativa se eu ia conseguir Vai falar. falar ou não? Jura? Aí o médico olhando para mim, Ah. é, eu vou. Mas ele tinha te preparado que você tinha a possibilidade de ficar muda? Não. Não, só Não. avisou para quem estava no Só quem aguardo. tava no aguardo. Ok, ok. Porque a cirurgia estava demorando muito. E essa minha amiga, ela instrumentou. Ah, então também tava ali, eu cuidando, Aham. olhando, beleza. Ah. Então, e todo mundo sabia que eu tinha Menos possibilidade de atraída. ficar. É, Menos atraída. Atraída tava lá sem saber. sim, Ah, e exatamente aí? isso. Então, todo mundo ali ao meu redor, no dia seguinte pela manhã, e o médico para mim. Eu vou te dar bom dia e você ver se você consegue responder. Aí ele, bom dia, dona Kelly. Aí eu falei, bom dia, tudo bem com o senhor? Aí ele, papai do céu é muito bom com Ai, você, que foi muito benção. bom, porque você não tem noção de como estava a sua Gente, coisa tireoide. linda. A expectativa era que você ficasse muda ou rouca, mas a sua voz está perfeita. Ai, coisa linda, gente. Aí já começamos com um lindo testemunho aqui. Olha que Sim, coisa e linda. isso tudo só pode ser evitado por quê? Por eu observar o meu corpo. Boa. Já deu a dica aí, ó. Pera aí, rapidinho, gente. Presta atenção aqui, ó. Você já sabe que para assistir esse podcast tem que estar com papel e caneta na mão. Porque aqui
é dica o tempo inteiro. Já anotou essa primeira dica aí, ó? Kelly já trouxe pra gente uma observação muito importante. Ouvir o seu corpo, prestar atenção, observar. E a gente não faz isso, né? Porque aí, por exemplo, ó, ai, dorzinha no joelho. Ah, não, de repente é porque eu andei muito. Ai, dorzinha no pé. Ai, não, porque eu andei muito. Ai, sabe, você começa a dar desculpas, não é assim, Sim. Kelly? Porque você não quer prestar atenção, não dá atenção. Sim. Deixa eu pegar esse gancho só para contar uma coisa que eu faço hoje, né? Eu tô com o corpo todo inflamado, né? Que são os lipedemas, estar acima do peso. Eu sei que o meu corpo está todo inflamado. Quando hoje eu vou fazer exercício, e aí isso também vai muito por essa consciência hoje que eu tenho, tanto do meu corpo quanto do meu emocional, né? De entender um pouquinho aqui da Sim. mente, pouquinho, porque eu não sou uma neurocientista para entender todos os detalhes da mente. Hoje, quando eu faço exercício, eu vou falando com as minhas células. Olha que interessante, né? Exatamente o que você falou. Eu faço muito isso porque eu sou formada em estética, né? Não executo hoje. Então, a estética me deu essa possibilidade de entender mais o corpo por dentro. Sim. E aí eu bem faço isso, gente. Isso é uma prática minha. E eu sempre que alguém me pergunta, eu dou essa dica. Converse com as suas células, sabe? Traz à mente aquilo que você aprendeu lá na escola, é aquilo mesmo. Sim. E aí eu fico conversando, você, pô, célula, eu sei que deu ruim aí, né? Tratei Uhum. você mal até aqui, não cuidei desse templo. Então, eu quero te pedir agora, me ajuda, porque eu tô aqui, ó, toda capenga, toda ruim, mas eu tô aqui me esforçando. E aí eu mando O comando. o cérebro pro meu joelho. Eu mando o comando para minha coluna. Sim. Mas eu vou fazendo o processo de auto-perdão, autocura, isso aí já entra para Sim. constelação, né? Sim. Mas eu faço isso que você falou, eu vou falando com a minha célula. Sim, e isso não é coisa de maluco, não, porque tem Não, pensei que eu pessoas... ia receber a carteirinha. Porque tem pessoas que acham que você falar consigo mesmo é maluco. Não é, gente, não é. Não, é você mandar o comando para o seu cérebro, porque o nosso cérebro, Boa. ele só entende as coisas por repetição. Boa! E Outra isso dica aí, hein? é provado pela neurociência. Boa. Então, se você quer mudar um padrão em você, tem que começar o quê? A repetir para você mesmo. Que é o hábito, né? Tudo na vida é questão de hábito. Perfeito, amiga, perfeito. Perfeito. Um outro exemplo que eu gosto de trazer para isso entrar na nossa cabeça, gosto sempre de falar isso. Você assiste filme de terror? Você assiste filme de comédia? Você assiste filme de drama? E aí tu fica com raiva do bandido? É. Aí tu fala, ai, presta atenção, você não tá vendo, ele é Cara, você é muito idiota, é muito trouxa. Mas você sabe que aquilo é mentira, né? Só para te lembrar que aquilo é arte. Que sabe aquele monstro que a gente morre de medo? Sabe aquele poltergeist, aquele... Como é que é? Jack o Estripador? É arte, você sabe, né? Mas o cérebro acredita naquilo que ele quer acreditar. Acredita né? naquilo. E aí vai para a mesma coisa quando eu quero trazer para o bem, né? Mas eu pratico só as coisas ruins. Sim, sim. Não é assim? Sim. Porque o que é ruim, as pessoas costumam a se apegar mais. Puxa vida. E sendo que o que é bom se esquece, se perde. Esquece, Por isso que as pessoas se apegam muito à não liberação do perdão. Eita, aí, alta dica. Aí. Porque Sério? quando você perdoa o outro, você fica livre. Mas eu só conheço o que é aquela prisão. Eu só conheço aquela prisão. Não, eu tenho raiva da Kelly porque a Kelly me maltratou naquele dia. Ela não foi legal comigo. Sim. E o que acontece? E a pessoa que te causou algum mal, a pessoa não tá nem aí. Já esqueceu. Já até esqueceu e às vezes nem foi de propósito. Aí vale o ditado da vovó, né? Lembra quem apanha, mas não lembra quem bate. É exatamente isso. Então libera o perdão e fica logo livre disso. Boa, boa. E Perfeito. fica livre para você fluir, se livra das dores emocionais, se livra da aceleração cardíaca, do pensamento acelerado, de toda vez só em ouvir a voz daquela pessoa. No consultório tem muito disso. Ai, eu não consigo nem ouvir a voz, chega a me dar aperto no peito. Corpo sinalizando.
o alto índice de emoção que ela canalizou no fato ocorrido com aquela pessoa. Sente dor no estômago. Nossa, isso aí é demais. Sim, e a terapia floral entra exatamente aí. Que é outra especialidade sua. Explica melhor sobre isso daí. Porque as essências florais de Dr. Bach, ele descobriu a partir de estudos na época da Segunda Guerra Mundial, e ele, eu acho assim, muito inteligente, uma pessoa que para analisar ele médico analisando o ser humano, e ele conseguiu observar que pessoas com a mesma doença agiam diferente. Olha. Fazendo o mesmo tratamento médico. Então, ele começou a observar que aquela pessoa tinha algo além. E esse algo além era o estado emocional. Perfeito. Porque se a pessoa tinha a mesma doença, fazendo o mesmo tratamento, e outras se curavam mais rápido e outra não, era por conta do estado de espírito, das emoções. Porque as pessoas que murmuravam muito, reclamavam, a doença demorava mais. E sabe o que me vem na cabeça agora? É a pessoa que a gente conhece que tem câncer e é curada, e a que não é. Exatamente. Então, ou seja, a que ela, deu ruim, né? Puxa, dei mole, né? Puxa, o corpo tá só respondendo ao maltrato que eu fiz para esse templo. Sim. E aí ele muda a mentalidade. Mas eu quero viver, eu quero ter vida, eu quero ter tempo. É aquela pessoa que sai pedindo perdão para todo mundo. E se perdoando. E se perdoando, para não ficar com muita conta na hora que partir. Mas, brincadeiras à parte, ela muda a mentalidade dela. Sim. E aí essa pessoa, sim, encontra cura, né? Sim, porque as essências florais, elas atuam na alma. Que maravilha. Atuam na alma, são gotinhas milagrosas. Que quem começa a fazer uso não larga mais. E aí tem aquele que vai dizer que não acredita. Sim, mas não tem como a pessoa dizer que é placebo. Boa. Porque com o tempo, quem faz uso, até os que não acreditam, que eu já tive pessoas assim, dizendo que, olha, eu vou usar, mas eu não acredito nisso não. Lá. Depois de um mês, aí eu falo, e essa questão emocional, como é que tá? Você tá se estressando muito? Eu nem me lembro que eu mais me estressava com isso. Agora, quando tem confusão, eu consigo olhar e ficar de fora. Olha aí, ó. Eu falei, tá fazendo cara de paisagem? Ela, é verdade, não me estresso mais com isso. E, consequentemente, não tem mais aceleração cardíaca. Claro, porque eu não tô mais envolvendo num problema que nem era meu, de repente. Sim. Aí eu ensino pro meus interagentes assim, faça igual os pinguins de Madagascar. Sorria e acene. Já adorei, amiga, adorei. Sorri e acena. Sorri e acene. Não tem nada a ver com isso. Adorei, qual é a verdade disso? É a sua verdade? Não, então, Boa. Sorria e acene. Que é eu entrar, você está trazendo pra gente pensar aqui, que é eu entrar numa confusão, comprar um barulho seu que não é meu, não é exatamente isso? Mas se ele é meu, eu vou me posicionar de alguma maneira, mas se ele não é meu... Sim. E aí, gente, ó, vírgula, aspas para essa história. E aí é uma coisa que eu ouvi também recentemente. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, realmente esse problema não é seu. Mas quando eu percebo que há um abuso no sentido ético, moral e físico, sim, tem que meter a colher nessa briga de marido e mulher. Minha opinião. Combinado? E minha também, porque tudo tem que haver equilíbrio. Se tá no excesso, tem sim que se meter, tem que denunciar, porque senão a gente vai ter que ir. E aí é claro que a gente, quando está trazendo essa reflexão aqui, para poder a gente pensar, tá? E aí aqui é posicionamento, ok? Tá tudo bem aqui, né, gente? Estamos combinados. Então, meu pensamento, o pensamento dela, o seu pode ser diferente. Mas se eu trago isso a partir do meu contexto, eu cresci dentro de um lar vendo meu pai agredir minha mãe. Então, eu sim
fico comovida quando eu vejo que aquilo passou do limite ético, moral e físico. Sim. Deu para entender, gente? A partir das minhas histórias. Então, isso sim me preocupa. Né? Então, eu me meteria sim, se eu estiver presenciando algo que seja abusivo, excessivo. É muito diferente de ser apenas uma discussão de casal. Então, tá aqui, não estou justificando para você, combinado? Eu só Sim. estou colocando para você a minha posição, tá ok? Então, estamos combinados aqui, já anota essa dica aí. Então, gostei disso, sabe por quê? A gente esbarra muito quando a gente vai falar das terapias, né, complementares, das pessoas dizerem muito isso, né? Ah, não acredito, não concordo, isso tudo não é verdade, isso tudo é mentira que você conta para tua mente. Aí deixa eu te contar um negócio. Sabe a história do filme que eu te falei aqui? É mentira que contaram pra tua mente. Exatamente. E tu fica brigando. Tu quer matar logo a Odete Reutemann. Exatamente isso. E ela é só uma atriz. Exatamente. É cinema, é arte, é TV, tá? Então, mentira que contaram pra tua mente. Exatamente. Como é que você vai parar nesse mundo da terapia? Me conta essa história aí. Acordei, resolvi ser terapeuta. Nada. É uma história assim de idas e vindas. Quem acompanha a história da minha vida é assim, se diverte comigo. Porque eu fui professora durante alguns anos. Comecei Qual série? de primeira a quarta. Amava alfabetizar. Mas, porém, eu comecei a perceber que eu não estava tendo tanta paciência. Queria matar as crianças, assim, tipo, né? E você tem que observar e ver que você tem limite. Boa. Olha aí, outra dica importante. E eu dava aula em 2 escolas, era uma professora bem conceituada, mas o que acontece? Eu não estava tendo paciência com os meus filhos. Opa, quantas aí estão nos ouvindo agora e tá passando por isso, hein? Sim. E aí, o que você observa desse corpo, dessa alma? O que acontece? Eu resolvi dar aula em uma escola, depois eu resolvi parar. Porque a prioridade é cuidar dos meus filhos e não dos filhos dos outros. Quantos aninhos a criança tem, mais ou menos? Na época, os meus filhos tinham, 6 e 10 anos. A fase que tá bem levado, precisa mais de atenção, porque aí já descobriu mais o mundo, já quer se desafiar. Show. E aí você toma a decisão de sair da escola. Aí parei de dar aula, aí comecei a fazer faculdade, fazia faculdade de letras. No meio da faculdade de letras, já estava quase concluindo a faculdade de letras, troquei para direito. Gente, o pessoal gosta de estudar, presta atenção, gente. O pessoal sai de letras, que é estudo para demais da conta. Não, eu não estou satisfeita, não. Vou para direito, que eu quero estudar mais ainda. Meu marido não entendeu nada. E quase não aproveitou nada, porque a grade curricular... Completamente diferente. Eu recomecei a faculdade. Mas é isso que eu perguntar. A grade curricular ali nem combina, gente. Nem um português e matemática ali dá uma combinada, nada. Sim, aí eu fiz a faculdade de Direito. Com muitas dificuldades por conta de 2 crianças pequenas. Sim. Eu ia com eles levava eles para a faculdade comigo, porque não tinha com quem deixar. E fiz faculdade, todo aquele trâmite tudo. Fiz prova da OAB. Não passei de primeira, passei na 4ª vez. Tem carteirinha, tá? Ela pode dar carteirada, viu? E comecei a advogar. Comecei a advogar, advoguei durante 10 anos. 10 anos, ainda ficou bastante tempo. Mas não tem quando você está fazendo algo que você percebe que não é aquilo ali. Tá faltando uma sal, uma pimenta. Sim, tava faltando algo ali. Então, fiquei... Aí, nessa época, aí eu comecei a querer sair do escritório que eu trabalhava. Aí, não queriam me mandar embora. Não queriam me dispensar, porque eu estava lá nesse escritório desde a época de estagiária. Ou seja... Eles criaram uma vaga para mim até eu ser aprovada na prova da ordem. Aí eu conhecia o escritório todo. É isso que eu ia falar, de ponta a ponta. E eu era responsável pelos estagiários. Então,
fiquei doente na época do câncer da tireoide. Opa, olha o corpo aí, ó. Olha o corpo. Olha o estresse. Olha o corpo, Eu quero sair, não querem deixar, então meu corpo adoece para que eu tenha as desculpas para poder sair. E foi Gente, exatamente é exatamente isso que o corpo faz, tá? Não acredito, o problema é teu. Vai lá pesquisar, vai lá buscar estudos, neurociência vai te explicar isso. Então, o corpo criou mecanismos de defesa para responder o que o emocional dela, a alma, estava gritando. E aí? Aí eu fiquei doente, fiz tratamento, todos os esquemas. Aí quando eu voltei, aí o dono do escritório me chamou para conversar. Antes o filho dele falou que não iria me liberar. Não, fica aqui comigo. Aí, mas o pai dele pegou, me chamou para conversar e falou para mim que iria me liberar. Iria me liberar para poder eu terminar de me cuidar com calma, para poder ter uma boa. Aí me liberei disso. Aí depois disso, montei um ateliê dessas designers para trabalhar com personalizado. De quê? De festa de aniversário. De festas, que na época estava começando esse personalizado. Eu fazia de tudo. Não satisfeita. Olha ela, gente. Não satisfeita aí nisso. O meu filho mais velho começou a seguir a vida dele, que ele entrou, fez prova para a Marinha, passou, aí foi viver fora. E as coisas estão acontecendo. Aí daqui a pouco veio a pandemia, minha filha casou. Aí eu falei, síndrome do ninho vazio. Vou ficar dentro de casa. Aí, ó. E todo mundo falando, mas pra que você vai inventar de estudar? Você não precisa, você já é formada. Já advogada, tem carteirinha. Eu não acredito que você vai inventar de estudar, você não precisa. Você tem casa própria, tem isso, aquilo. Eu falei, gente, mas eu quero, porque as pessoas que são frustradas, elas querem te frustrar. Boa. Mais uma dica, pega papel e caneta, caderninho na mão e anota essa dica. Essa aqui, amor, foi preciosa. Ó, tu manda esse vídeo para aquela amiga que precisa ouvir isso agora. Isso que ela falou é fundamental. Então, se eu não tenho realizações na minha vida e a Kelly vem me contar uma história, fala, Kelly, tu tá com fogo, gente. Porque olha que situação dessa que tu precisa disso. Filho criado, já estão tudo na vida. Sim. Fica quietinha aqui com teu marido aqui, ó, curtir ele, curte a aposentadoria. Nunca será. Você é maluca? Quer estudar? Pra quê, gente? E aí? Exatamente isso. Aí, eu, como sou dona de mim... Aê! Assim que eu gosto. Voltei aos estudos. Aí eu comecei a fazer o curso de terapia floral. Me apaixonei. Que legal. Depois, fiz o curso de auriculoterapia, me especializei, fiz PNL e fiz a psicanálise. Tô fazendo, assim, o que eu mais gosto. Ajudando mulheres a identificar o seu propósito de vida. Uau! É isso, gente. Aqui, arrepiei. Caraca, muito bom. É muito gratificante. Ai, coisa linda. Todo mundo até fala, não muda, tu não vai mudar de profissão mais não. Eu falei, não, agora eu me encontrei. Agora eu achei, gente. É que eu tinha que andar pelos caminhos ali primeiro para poder chegar até aqui. Sim. Mas você sabe que os caminhos que você andou costuram com a terapia. Sim, exatamente. Professor é um influenciador da vida do outro o tempo inteiro, Sim. né? Porque ele é a pessoa que vai dar o caminho. Eu adorei. Paty Personalizados veio aqui no nosso canal, aqui também tá aqui em algum lugar aqui nessa página, a entrevista da Paty. Que delícia, ela falou isso, ela falou, eu entendi que a minha missão é ser ponte para o outro. Coisa mais linda a gente ouvir uma professora falar isso. Sim. Que é a profissão mais honrada do mundo, Sim. gente. Sim. Ai, foi lindo ela falar isso. Então, é exatamente o que você falou. Então, ou seja, a fase da escola ali, você fez um movimento terapêutico que é conduzir para a vida, como ela ensinou, né? Que é ser ponte, ser caminho, dar direção. Aí vai para a advocacia, que também
não deixa de ser um caminho, porque se eu não sei dos meus direitos, se eu não sei as coisas que eu preciso fazer para que eu tenha uma vida melhor diante da sociedade que eu vivo, eu tô perdida. Exatamente isso. Aí o que você faz? Direciona. Aí vai o quê? Pra Exatamente. terapia. Por isso que o meu trabalho é exclusivamente com mulheres, porque eu ajudo elas a ressignificarem e olharem para dentro dela e encontrar Boa. tudo que ela tem de direito Olha o direito. consigo mesmo Olha o direito e aí. com o outro, porque muitas Que mulheres estão forte. num relacionamento abusivo e tá achando que é normal. Que forte, olha isso. Não consegue ter voz ativa, não consegue se posicionar e acha que isso é normal. E eu falo, não, você pode, você tem o dever de se posicionar, de se expressar. Olha que lindo. Aí eu não falo diretamente assim, né? Mas eu falo, faço com que elas pensem. Boa. Que também é uma posição do seu direito, porque você, vamos supor, você vem aqui advogar uma causa minha. E eu não me convenço de que o que você quer fazer é o melhor. Uhum, Você precisa me mostrar. exatamente Quantas isso. vezes já passou por isso, né? Aham. Mas faz assim, ou sei lá. É uma coisa muito comum, por exemplo, que eu vivenciei isso também, que era o terreno que hoje a minha mãe mora, é herança da minha tia-avó, que Hum, na época, eu com pouco conhecimento que eu tinha, falei assim, gente, vai resolver isso. Inventário é enrolado. Se a minha avó morrer, vocês vão ficar com uma banana na mão. dito e feito. Eles estão com o quê? Aí, como a tia, a avó deixou como usos e frutos, ok, eles nunca vão conseguir vender. Mas isso é uma banana pro resto da vida de geração. Tô Exatamente mentindo, não é isso. isso? Não. É uma banana por gerações e Vai continuar gerações. assim. Até que em algum momento alguém desiste daquela banana e vai lá se estragar um bem Isso, aí que resolve foi vender e deixado, compartilhar. né? Ou Exato. seja, por quê? Porque legalmente deveria ter sido resolvido E não foi. e não foi porque aí por isso que eu te perguntei que na função do direito você acaba também tendo que me mostrar o que que é o melhor O naquele que é momento, melhor né? naquele momento, porque muitas vezes, por nós sermos leigos, a gente acha que aquilo ali que está diante dos nossos olhos, o que parece sempre ser o mais fácil, é o mais difícil. Porque, no caso, Gostei quem estava disso. com aquela situação, com o terreno na mão, isso aqui é fácil, acha que Gostei é só disso. aquela questão, mas sendo que não pensam no que vem depois. Gostei disso. Olha isso, ó. E isso costura 100% com a emoção, né? Exatamente Não isso. resolvi essa dorzinha aqui agora que Kelly me fez, porque Kelly me maltratou naquele dia, ou olhou feio pra mim. Aí era facinho. Ah, vou só parar de falar com ela. Aqui, ó. Aumentando, 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 né? Exatamente isso. E aí, às vezes, nem era algo que era especificamente da Kelly, que isso acontece muito também. Anota essa dica aí. A imagem da Kelly, a imagem, tá? Figura, me remete à minha tia que me fez mal. Acontece isso muito. Aí eu jogo na Kelly. Deu pra entender, gente? Não era exatamente porque a Kelly aquele dia resolveu não me dar bom dia. Sim. É porque a imagem da Kelly, o cabelinho, o óculos, a boca, não é a voz não, mas o pé dela, a mão, me remete aqui, ó, É, nas minhas caixinhas, aquela tia que me fez mal lá atrás. exatamente. E até a pessoa entender que ela tá com antipatia com outra pessoa por conta de outras questões, isso leva tempo. Tempo, né? E aí a gente esbarra, por exemplo, em fatos que você vai trabalhar com um colega de trabalho e ele te irrita. Te irrita. O Exatamente. cheiro do amigo, gente, te irrita. Você passa por isso aí? Aham. Conta pra gente aqui, aqui ó, nos comentários. Você já passou ou conhece alguém, ou amiga de alguém que já passou por isso? O cheiro da pessoa te incomoda. Sim, e é sempre a gente sempre volta o quê? No olhar para dentro de si e se questionar, não terceirizar a culpa, porque nós temos É o isso aí. hábito de dizer que a culpa é do outro. Ah, que cicrano me irrita, que cicrano é chato. Mas não, muitas vezes o problema tá o quê? Em você.
que está Boa. com as suas questões emocionais mal resolvidas Boa. e quando vê o outro, você espelha aquilo que você está sentindo. Boa. Que vai esbarrar no que a gente conversou aqui antes de começar, que era a tal da inveja, né? Então me Exatamente. irrita a Kelly, porque a Kelly não tem o que fazer, gente. Já tá advogada, professora, casa própria, quer estudar. Exatamente isso. Ah, isso é frescura, isso é Faltou do que palhaçada. fazer. Mas é, e eu vou levar uma vida frustrada? Arrasou sobre isso. E é isso que eu faço no consultório. Ajudar as mulheres a encontrar propósito na vida, a pegar a caneta, assumir a caneta e escrever a sua própria história. Que Não lindo. deixar a história ser escrita por marido, por filho, por quem quer que seja. Nós temos que assumir a Arrasou. nossa caneta e escrever a nossa história, reescrever quantas vezes for necessário, Mudar a estratégia quantas vezes for necessário. sem medo de ser feliz. Aí, e nem vai poder reclamar lá com Deus depois que não botaram uma Kelly no seu caminho, tá? Botou uma Kelly no seu caminho, que foi lá, ultrapassou os desafios dela. E Kelly, você trouxe uma coisa que é muito gostosa, que eu acho que é a essência desse projeto do Elas Donas de Si. E, sério, a Kelly já tinha conversado comigo outras vezes. Ela quis estar. Cara, olha que orgulho, que gostoso isso. Assim, Lu, eu tô enrolada com o tempo, mas eu quero estar aí. Eu quero compartilhar a minha história com outras mulheres que talvez estejam passando pela dor que eu passei um dia. Sim. Sabe? Com medo, com insegurança, com dúvidas e sempre em busca, em busca, em busca de quê? Sim. Do tal do propósito que você não sabe qual é. E aí eu falei essa semana, então, olha, obrigado, universo, por poder ter a Kelly aqui agora, porque eu falei exatamente essa semana para uma mentorada minha, que eu falei assim para ela, olha, quando a gente não entende qual é a nossa missão, valor e propósito, a gente fica rodando Sim. até entender qual é a minha missão, Uhum. que são diferentes, tá? Valor, visão e propósito. Depois, isso é outra aula, mas é só para tu saber que são diferentes. Já ir pensando. Vai pensando. Adorei, ó. Kelly já jogou aqui pra tu, ó. Vai pensando nisso daí. E aí, eu falei isso pra pessoa. Porque, na verdade, eu tava fazendo primeiro uma referência do negócio, né? E aí, depois eu trouxe pra vida. E eu falei, é a mesma coisa. Se o meu negócio, Elas Donas de Si, não tem uma visão, um valor e um propósito, eu vou ficar rodando, rodando, rodando e eu não vou chegar. Não é que eu não vou chegar a lugar nenhum, mas eu vou levar mais tempo. Vai levar mais tempo. Exatamente, né? isso. E tudo que você for fazer tem que ter foco. Independente se vai dar certo ou não. Que eu costumo dizer, vai, tenta, se não der certo, não é o que você está esperando, Muda recomeça. estratégia. Porque em toda essa minha trajetória eu casei muito nova. Eu casei com 19 anos, com 20 anos eu tive meu filho. E os meus filhos nunca foram impedimento. Meu marido também nunca foi impedimento. Você pergunta assim, Kelly, seu marido te apoiava? Não me apoiava. Não me incentivava. Olha aí, gente. E quando você quer, você enfrenta e você vai. Boa. Eu andava igual uma louca com os meus filhos, não tinha carro, andava com eles para cima e para baixo, com mochila, com bolsa, levava eles para a faculdade. Gente, eu adorei quando tu contou esse exemplo, sabe por quê? Você que está aí ouvindo agora, tá assim, eu queria estudar, eu queria realizar esse sonho de ter uma faculdade, eu queria poder ter uma outra profissão, mas não dá, eu tenho que ficar cuidando da casa, cuidando do filho. Já ouviu o exemplo dela aqui? Não ouviu? Volta esse vídeo e escuta o que ela acabou de dizer. Eu ia com os meus filhos para a faculdade. Aí, você que tá aí do outro lado, ai, tadinha da criança, que maldade. Maldade pra quem, cara pálida? Vê se não são adultos hoje que correm atrás dos sonhos deles e que trabalham pra caramba, porque eles sabem que para conquistar os sonhos deles tem que ter o objetivo. Sim, é assim ou não é? Exatamente isso. Eu ia pra faculdade, sentava um do lado, outro do outro, ia ensinando o dever de casa pros dois e eu assistindo a aula. Olha isso. Qual é a referência que essas crianças têm? Você acha que é ruim?
Pelo amor de Deus, ela acabou de dizer que um virou militar e para estudar, para ser militar lá, tem que estudar pra caramba. Isso aí. Tá aí, ó, terminando Ai. faculdade. Minha filha já terminou até mestrado, mora Aí. fora. Aí, toda arrepiada. É isso, gente. Aí tu vem aqui dizer que ó, ouvido acesso por causa dessas crianças. Não, então não vem aqui dar desculpa. Já viu Sim. que aqui nesse canal não tem desculpa, né? Por isso que você assiste esse podcast aqui com papel e caneta na mão, para poder anotar as dicas. Então não tem desculpa para realizar os seus sonhos, desde que você saiba o seu propósito. Exatamente isso. E não levar uma vida frustrada. Porque a pessoa quer fazer, não faz, que nem eu poderia colocar a culpa no meu marido, poderia claro. colocar a culpa nos meus filhos e ficar procrastinando a vida toda. E eu não, enfrentei minhas dificuldades e fui, venci, superei, ressignifiquei e graças a Deus. E aí por isso hoje a sua missão é cuidar dessa mulher que também se perde no meio do caminho e perde a essência de ser dona de si. Esse é o meu desejo com esse projeto, que essa mulher que está aí do outro lado, que essa convidada que vem aqui compartilhar a sua história, se perceba dona da sua própria história. Sabe? Dona do seu. Como ela falou, da caneta que escreve essa história. E depois, na hora que for lá prestar conta com o divino, não vai ter desculpa para dizer, ah, Deus, mas não deu tempo. Então ele vai falar, volta aqui, filha, naquela página, naquela vírgula. Sim. Naquele podcast que você estava ouvindo da Ludemarques, com a convidada Kelly. Tu fez a maluca. Não acreditou no seu sonho. Dá sempre tempo, gente. Acredite. Sim. Aí a pessoa diz assim, olha, não dá tempo porque eu tô velha, porque eu já vou morrer. Aí, se tu tiver acesso total para saber o dia que vai morrer, tu me conta. Porque eu quero saber o meu também para dar tempo de eu fazer minhas coisas. Sim. Porque aqui, amor, ninguém tem essa data. É. Tu sabe o dia que vai tirar o teu cartão premiado? Vai chamar sua senha. Tu não sabe. Então não vem com essa desculpa de que tá tarde, você tá velha, de matar nada. Tá nada. E o meu propósito é quando eu chegar no céu, que eu for lá ver o meu arquivo da vida, eu quero encontrar todas as minhas gavetas vazias. Quero ter aproveitado tudo. Ticado. Eu vou ticar aqui, senhor. Fiz. Exatamente aqui isso. deu ruim, mas aqui, ó, eu mudei de estratégia. Porque a vida é o tempo todo nos ensinando a fazer diferente. Sim. Porque se eu fosse ficar olhando para as dificuldades, para as limitações, eu não ia fazer, não ia romper. Perfeito. O meu marido só veio me apoiar, sabe quando? No final da faculdade. Olha aí. Quando da advocacia? Olha aí. Que ele viu que era de verdade. Falou, essa mulher não desistiu, gente. Eu querendo que essa mulher desistisse, ela não desistiu. Sim, tanto que quem foi meu padrinho foi meu filho. Ai, que bonitinho. Ele que foi, porque ele e a irmã, eles que estavam ali comigo. Ai, que lindo. Eles que ficavam, vamos fazer silêncio que a mamãe vai estudar. Ai, que lindo. Até trabalho em casa de colega que eu ia, carregava todo mundo. Aí. Que eles já meio que faziam parte daquela turma, né? Eles eram mascote. E eles gostavam disso. É isso aí, cara. E aí você gera essa memória afetiva de que tudo que você quer, decide e tem foco e compromisso, você consegue. Sim. E outra coisa que é muito importante é você não querer provar nada para ninguém. Boa! Porque tem muitas pessoas que querem forçar uma situação, querendo provar para o outro, eu consigo, eu também posso. Não, você está gastando energia à toa. Boa! Olha aí, gente, a dica aí, ó. É você fazer porque você quer, que nem eu fiz, porque achava lindo, né? O glamour do jurídico. E é muito lindo. Gente. E eu amava ir para a tribuna fazer sustentação oral. Gente, deixa eu te contar um segredo, que eu já contei isso aqui em algum lugar aqui. É o meu sonho de consumo. E eu vou te falar por quê. Aí aqui, ó, gente, compartilhar aqui com vocês, compartilhar com a minha colega aqui. Toda vez, Kelly, não tem uma vez, toda vez que eu vou ao fórum, as pessoas olham para mim e dizem assim, doutora,
E aí, no início, eu falava assim, esse pessoal é maluco. Ou de repente é porque eu Uhum, tô arrumada, né? Porque eu tô sempre uhum, social. Mas esse glamour de estar social, eu sempre amei, sempre amei. uhum. Aí um dia eu experimentei, eu falei, vou simplesinha, né, pro fórum pra poder ver se eu tô maluca ou se é o povo que é doido, né, que olha pra mim e Aham, fica me chamando de doutora. Pois eu fui lá com a camisetinha branca simples, o jeans, uhum. o tênis, olharam pra mim e me chamavam de doutora. Eu falei, esse negócio é legal. É, exatamente. Aí eu comecei a pensar, gente, será que eu tenho a possibilidade de um dia fazer direito? Então Tem. eu vou te falar, esse lá do meu quadro de sonhos, tá no meu quadro de sonhos, tá? Exatamente. Mas ele tá meio que numa prioridade, assim, do tipo, não vou correr para fazer isso agora, mas em algum Uhum. momento eu quero fazer. E foi a partir de uma percepção que não era minha, era do outro. E isso me encantou. Aí, beleza, não fiz o direito e tal, mas fiz a gestão financeira. Olha, três É, faculdades: gestão financeira, gestão de RH e gestão de negócio. Eu tenho três faculdades. E aí, no gestão financeira, eu falei assim: poxa, esse negócio de número me irrita, porque eu sou humanas, né? Pô, esse negócio de apaixonei, Kelly, eu me apaixonei completamente pelo direito tributário do financeiro. Falei, é isso aqui que eu quero. aqui, ó. Aí tudo, você é maluca. Estuda a Uhum. lei o tempo todo. Sim, As regras mudam o tempo todo. é verdade. E eu falei, que máximo, gente. Fiquei com raiva, porque eu descobri que a gente paga além do quê. É, Mas eu fiquei encantada. sim, sim, Então, de certa forma, isso aqui eu tô conjecturando com vocês, tá? Acho que o meu inconsciente deu que uma sim. abafadinha um pouquinho nesse sonho do direito. Porque eu meio que realizei isso ali. Fiquei 10 anos nessa empresa, dirigindo Sim. essa empresa, voltada para a área tributária. Então, meio que eu ralei pra caramba, ainda mais que ele era importador. Então, Uhum. eu ralei muito nessa busca do direito tributário. Mas é um sonho. Só que eles acabou ficando lá no meu quadro de sonhos, meio que na prioridade lá para baixo. Mas você sabe que é uma coisa que eu quero ainda realizar? Com Eu certeza. quero. E assim, e as coisas vêm até você. Quando você menos esperar, aparece alguém. Lu, aqui, ó. Ou alguém te liga, uma bolsa. É, olha isso. Porque a energia que a gente vibra é aquela que a gente atrai. Perfeito. Então, Então, como eu não vibrei mais ela, deixei ela guardadinha, ela tá tá lá. acumulada, né? Tá guardada. Como Olha a dizia meu dica, ó. pai, tá lá de stand-by. No momento oportuno, ela vem até Mas olha que você. interessante, você me trouxe à memória algo que me dá prazer. Tem muito tempo que eu não vou a um fórum, mas gente, me dava tanto prazer. Juro, gente. Eu brincava, inclusive, supondo, eu ia lá fazer alguma coisa, aí era época de eleição Aham. da dos negócios de. Como é que é o nome, gente? TRE. Ah, era eleição lá de um grupo. E aí eles vinham discutir comigo em qual chapa que eu ia votar. Presidente da OAB. Obrigada, é isso aí. Eu falei, me explica melhor sobre isso. Eu não tinha a menor ideia do que o cara estava É, falando. presidente da OAB que tem todas essas Eu não questões. tinha a menor ideia do que o cara estava falando, mas eu aqui, ó, maior cara de paisagem, super entendendo o que ele está falando. Entendi, doutor, entendi. Doutor, eu vou analisar o que o senhor está dizendo. Gente, eu saía. Eu ia pro banheiro e falei, ou eu sou louca, ou o pessoal é louco de ficar me vendo com cara de doutora. Tava vendo além do que você se vê. Perfeito. E eu percebi isso. E aí eu percebi que eu queria muito. Quero corrigir, tá? É. Quero. É porque, como você falou agora, né? Tá em stand-by, mas você me fez trazer isso à memória. Obrigado. Vou Sim. olhar para isso. Começa a olhar Vou para olhar de isso. novo. Vou olhar de novo. Aí, viu, gente? Aqui, ó. Aqui no Aham. meio, aqui, ó. No meio? Aqui, ó. Aqui nesse canal Elas Donas de Si, é isso. É você, olhar para sua história, honrar a sua história e poder traçar, sabe, esse caminho. E aí, o quadro de sonhos, que é um exercício muito gostoso, né? Que é Sim. para para te lembrar. Kelly veio hoje me lembrar de algo que está realmente guardado lá no meu quadro de sonhos. Ele está em algum lugar lá, eu vou achar qualquer dia e posto aqui para vocês. Mas era esse desejo. Então, aí, tanto é que eu fui à busca de três faculdades, mas as três completaram o que eu queria? Não, porque o Hum, que eu queria, que eu quero, já corrigi de novo, isso. é ir lá fazer o direito. E eu vou te falar, nem era pra dizer, eu quero ter a carteirinha do OAB. Não, eu quero fazer direito. Para que eu também ainda não sei, não, mas vou descobrir porque eu gosto muito dessa área. Gosto de verdade de entender isso. Sim. Então,
Tá aqui, gente. Essa é a missão. Kelly, eu tô com o coração apertado. Tá acabando o nosso horário. Ai, que Passou dó! rápido. Eu acho justo a gente fazer uma campanha para ela voltar, né? Vocês não acham justo? Porque ela tem história, gente. Tem muita Olha lá. história. Minha amiga, finalizando aqui. Como aqui tem uma regrinha que vovó me ensinou que a gente não dá conselho, dá dica. Olha para Sim. essa câmera e dica para essa mulher aí. Ser dona da sua própria história precisa fazer o quê? Para ela ser dona da sua própria história, ela tem que olhar para dentro de si, descobrir quem ela é e a partir daí reescrever sua própria história. Uau, que isso, hein? Já anotei a minha dica aqui, ó. Então anota essa dica aí, compartilha ela com mais mulheres que precisam ouvir isso e se tornar dona da sua própria história. Beijo para alguém, quer mandar beijo, quer mandar tchau, recado para alguém? Quero agradecer a Deus pela Ah. oportunidade, pela vida do meu marido, dos meus filhos e por te conhecer e poder estar aqui compartilhando desse momento. Ai, que lindo, gente. Gente, e o meu coração aquece, porque ela realmente queria vir contar pra você a história dela. Ela falou, cara, eu acho que isso aqui que eu vivi pode inspirar outras mulheres. Então, amiga, gratidão. Eu Tenta que aqui, tenta aqui. agradeço. Ó, esse negócio que ela fez aqui, ó, deu um zen aqui, tá? Então, ó, já procura ela. Tá aqui as redes sociais dela aqui embaixo. Acompanha ela nas redes sociais. Deixa seu like, mas vou te pedir um favor. Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais mulheres que precisam ouvir essa história e se inspirar nessa transformação. Kelly, obrigada, tá? Eu que agradeço. Gratidão. E eu espero você aqui, ó, dando tchau. Espero você no nosso próximo programa, Elas Donas de Si. Tchau. Tchau, tchau.